Hoje em dose dupla, a gente vai conversar nesse feriado que é a Independência, né? Uma data tão importante, mas muitas conquistas ainda nos faltam dentro de nós mesmos. Conseguirmos, de fato, nos tornarmos livres em muitas questões. E a gente quer falar sobre a saúde da mente, mas é também a saúde do nosso corpo físico. Precisa andar junto. Tanto precisa andar junto que a gente trouxe hoje dose dupla, né? O educador físico, Cláudio Rossetti, que é especialista em fisiologia do exercício, e também o Danilo Cruz, que é psicólogo especialista em saúde mental. Sintam-se em casa, espero que seja a primeira de muitas. Um dia chuvoso, quero registrar, feriado, e eles toparam vir aqui conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Tainá. É um prazer imenso estar aqui para falar de um tema tão importante para a sociedade, que impacta diretamente em toda a comunidade. E muito obrigado pelo convite, espero sim, com certeza, estar aqui outras vezes. Boa tarde, Tainá, boa tarde, Danilo, agradeço mais uma vez a oportunidade, espero poder ajudar um pouco a esclarecer, tirar algumas dúvidas que possam vir a surgir quanto à nossa saúde física. Tem um período aí do ano, agora você está meio friozinho, tem diminuição na academia ou você vê muita gente ainda praticando? Ou só quando chega o verão mesmo? Tem diminuição, sim, o pessoal... Geralmente nessa época é mais preguiçoso. Não vai. Não é vai feriado, segunda eu vou lá. Com certeza, ainda mais quando tem feriado, porque acaba dando uma quebrada na rotina. E aí o pessoal tende a faltar muito. Mas como o verão ele vem se aproximando, então a tendência agora é as academias aumentarem em público. Perfeito. Bom, linhas abertas para você fazer as suas perguntas, tanto na área da educação física quanto na área da saúde mental. Só para que você tenha uma ideia, o Danilo Cruz, ele, além de ser especialista em saúde mental, ele atua na coordenação do CAPS 3 da Prefeitura de Salvador, que fica ali no Campinas de Pirajá, um centro de atendimento psicossocial. Então, quem tem as suas dúvidas, quem tem também os seus questionamentos, fique à vontade para fazer as suas perguntas. Quem está pensando em começar um treino, tem algumas coisas importantes antes de você ir lá na academia, já se matricular. Então, vamos conversar aqui sobre isso. Linhas abertas, Geni, como é que faz para participar? O WhatsApp da Rádio Sociedade, 71 99289 2732. Comente, compartilhe. Rádio Sociedade da Bahia no Facebook. Viva bem na sociedade. Estamos ao vivo também pelo Instagram, @Rádio Sociedade da Bahia. Você pode entrar, fazer o seu comentário, curtir também com a sua pirâmide. Pois é. Entre também, participe, divulgue para outras pessoas. Vão entrar no Instagram da Rádio Sociedade, está tendo entrevista lá sobre saúde mental e saúde também do nosso corpo físico. E aí a gente começa trazendo alguns questionamentos desse bate-bola. Por exemplo, uma pessoa que está indo se cuidar na academia, Cláudio. E muitas vezes, na hora do treino, você vê aquela pessoa desmotivada, chega, pega a fichinha dela, vai lá para o equipamento, você diz assim, não está bem hoje, não está rendendo no treino. Significa que ela está até ali o corpo, né? Mas a mente... Isso acontece muito. Acho que com os problemas, né, que todo ser humano possui, eles acabam de alguma forma podendo influenciar. Então não chegam bem, chegam ansiosos, às vezes até querendo mais conversar com o professor do que propriamente acabar treinando. Mas acho que é papel também do professor estar ouvindo o aluno, né? Porque se há essa necessidade, acho que ela tem que ser feita. E do outro lado, aqueles que estão às vezes com seus questionamentos da mente, não estão praticando atividade física, não estão no movimento de nenhum jeito. Acontece muitas vezes esse tipo de situação, Tainá. E eu gosto sempre de lembrar que a maior parte dos estudos acabam apontando para a necessidade de cuidar do corpo, né? Vários estudos apontam, por exemplo, só para dar um exemplo simples, que as pessoas com depressão são extremamente beneficiadas em fazerem atividades aeróbicas. Então isso já é, por si só, um indício muito importante que a pessoa precisa cuidar de ambos os lados. A gente não pode privilegiar só um lado e deixar de lado o outro, né? Com certeza. E aí já entra a dúvida aeróbica, anaeróbico, qual é a diferença, por favor? A diferença é a seguinte, o exercício aeróbio, ele é um exercício mais prolongado. Ele usa oxigênio. O oxigênio, ele ajuda, é como se fosse uma fonte de energia, né? O oxigênio, ele ajuda a queimar a fonte de energia, que no caso pode ser o carboidrato ou a gordura. Já o exercício anaeróbio é um exercício mais curto. No exercício anaeróbio, um exemplo é a musculação. A gente não usa
o oxigênio para ajudar a queimar ali a caloria. Então, assim, uma coisa simples, né? Os exercícios mais prolongados, mais contínuos, com intensidades mais moderadas, eles são considerados exercícios aeróbicos. Os exercícios anaeróbicos são exercícios mais curtos, né? Agora, uma coisa que é importante Sim. é que durante a prática do exercício existe uma predominância. Os exercícios físicos, eles não são só aeróbicos ou só anaeróbicos, eles predominam em um ou em outro. Entendi. Agora conte-nos, Danilo, como anda a saúde mental do baiano? É uma questão bastante importante, Tainá. A saúde mental do baiano está na média da população brasileira, né? Mas a gente vê que existe ainda uma certa dificuldade com relação à oferta de serviços em saúde mental para poder ajudar nessas questões que surgem, né? Que naturalmente fazem parte da vida, e em especial numa cidade grande como a nossa, e a gente sabe que nas zonas urbanas os transtornos mentais são mais frequentes, não é à toa, né? A quantidade de pessoas em um lugar pequeno muitas vezes vai influenciar emocionalmente nessas pessoas, na convivência dessas pessoas. Então, por isso que é muito importante a oferta de serviços, a oferta de possibilidades de tratamento, de inclusive prevenção, porque a gente pouco investe nisso, quando na verdade a gente deveria trabalhar basicamente com isso, né? Trazendo a necessidade de que a gente perceba que quanto mais a pessoa tem consciência, melhor, né, em termos de saúde mental. E aí é interessante a gente ver que, inclusive, a própria atividade física é um excelente preventivo, além de outras coisas. A gente precisa ter infraestrutura de lazer na cidade, a gente precisa ter possibilidades de produzir saúde, não só a mental, mas como consequência isso acaba caindo na mental, justamente como uma forma de promover justamente bem-estar para que as pessoas consigam verdadeiramente estarem afinadas com a sua perspectiva orgânica e também emocional e também mental. Em Salvador, a gente vê que pelo menos 20% da população tem algum tipo de transtorno mental, seja transtorno mental maior ou transtorno mental menor. Há algumas estatísticas mais pessimistas, Tainá, que vão falar de um percentual bem maior. Sim. Mas eu prefiro continuar confiando nessa, que acaba sendo a perspectiva da realidade brasileira. Quem está no topo da lista como causador? Muitas vezes são os fatores estressantes do dia a dia, né? Muitas situações de transtorno mental acabam sendo oriundos do estresse. Muitas vezes um estresse, uma reação ao estresse, uma reação aguda ao estresse maltratada pode se transformar em inúmeros transtornos, né? O estresse prolongado desnecessariamente pode transformar numa depressão, se transformar num transtorno de estresse pós-traumático, num transtorno do pânico e outros tantos, né? A gente tem como previsão do Ministério da Saúde para 2020 uma faixa etária da nossa idade, né? Portanto, do envelhecimento do brasileiro, 87 anos. É possível chegar aos 87 enxuto, Cláudio? Acho que é possível, sim. Acho que a prevenção ela é o que de mais necessário. Como vocês já vêm abordando e falando da consciência, da gente saber a importância de controlar, como o Danilo falou, sobre o estresse, né? E o exercício aeróbio como ajuda. Para a gente fazer o exercício aeróbio, a gente não precisa nem ir na academia. Então, às vezes a pessoa não tem a condição de estar indo na academia, mas ela pode tirar meia hora por dia para fazer uma caminhada. Aqui em Salvador, eu moro em Lauro de Freitas, mas eu não sou daqui, a gente tem uma qualidade de vida boa, tem lugares ainda que se possa fazer isso. Então, a gente procurar, né, ter essa consciência de se prevenir, de se cuidar, para que a gente, quando alcançar uma idade mais avançada, a gente chegue em melhores condições. Podendo, de fato, aproveitar essa terceira fase da vida. Nada de pensar que assim, a natureza está dizendo que eu já criei, já procriei, agora é hora de eu morrer. Não, aí que você vai pegar a sua experiência, a sabedoria conquistada ao longo dos anos
e servir de exemplo para orientar aqueles que estão chegando agora, trazer a sua vida como esse legado, né? Para esses que estão chegando agora, os seus netos, ou se não tem netos, os sobrinhos, as amigas dos sobrinhos que vão passar o final de semana na sua casa. Então vamos aproveitar muito bem essa terceira idade e fazer de tudo para que chegue nela com o melhor que nós podemos entregar, com cuidado com o físico e principalmente com a nossa mente. Eu trouxe algumas perguntinhas provocativas, não vamos respondê-las de todo agora, mas é muito importante porque a gente fala da saúde da mente é uma coisa muito complexa. Acho que daria uns 15 programas no mínimo, não daria não? Com certeza. Daria, não daria? Não só 15, bem mais do que Bem mais. isso. Eu falei 15 porque foi o maior número que eu consegui pensar aqui agora, mas é assunto que dá bastante conteúdo. Por exemplo, o que está mantendo a sua vida em direção ao seu maior sonho? Aí você já tem que parar para pensar qual é o seu maior sonho hoje. O que te traz paz verdadeira? Qual é a sua fonte de alegria ilimitada? Eu não disse limitada, eu disse ilimitada. Essa fonte de alegria ela é ilimitada. Para você, o que é amar de verdade? Você se considera um sobrevivente ou um ser vivo? Você se preocupa em solucionar seus problemas ou se ocupa em buscar boas soluções? Esse silêncio é pensável. Então a gente vai conversar sobre isso no segundo bloco, porque tudo isso tem a ver e você está disposto a acordar para a academia, colocar isso como uma disciplina, como algo que vai fazer para estar alcançando mais sua prioridade. É o momento que você tem para você também. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou todo dia porque o verão está chegando. Não é só uma satisfação pela estética, não é, Cláudia? Mas também o estresse é uma forma da gente liberar isso, de botar para fora também naquele momento o dia que foi, meu Deus, o chefe tem a meta, o planejamento que eu preciso fazer, mas se disciplinar, dizer, não, eu posso até ter isso para quando chegar em casa, mas os meus 40 minutos de exercício lá, eu vou fazer. É isso mesmo. Colocar, acho que a gente tem que procurar se cuidar, né? Então, ver o que é importante. Então, a saúde, né, tanto física como mental, como nós, elas andam ali em conjunto. Então, a gente tem que tirar um tempo para nós realmente. Até porque a nossa vida hoje em dia ela é tão corrida e se a gente não fizer isso, aí o tempo vai passando e aí numa idade mais avançada, depois a gente vai ficar correndo atrás do prejuízo. Aí o médico vai dizer assim, olha, agora você tem que andar porque senão seu coração, agora você tem que beber água porque senão seu rim, agora tem que parar de beber porque o seu fígado. Então não vamos esperar impor limites para criar os nossos, né? E respeitar o limite do nosso próprio corpo. O tempo está passando muito rápido, eu queria dizer isso. 4h15, a gente vai ali no breve intervalo. Na sequência, a gente continua trazendo as reflexões de ambos os convidados hoje, o Cláudio Rossetti, educador físico, e o Danilo Cruz, psicólogo, especialista aí nessa área tão importante que é a saúde da nossa mente, falando sobre essas perguntinhas que a gente trouxe aqui agora há pouco. Se você tem também respostas sobre elas, pode mandar pra gente. 99289-2732 é o nosso WhatsApp. Apagou lá, pô. Apagou lá. Não sei o que aconteceu assim, de repente. Deve ter descarregado. Ele não tá no USB aí? Descarregou. Ah, descarregou. Eu acho que teve mau contato. Eu mexi aqui no mouse e devo ter coisado. Tem alguma coisa que vocês lembraram, que vocês querem destacar agora no segundo bloco? Tá bom, tá raro? Como é que vocês acham que pode ir? Fica à vontade pra falar. É um andamento, né? Tá dinâmico, eu acho que é isso mesmo. Essas perguntinhas. Porque eu não gosto de trazer muitas respostas. Eu acho que nosso papel aqui enquanto imprensa e de vocês enquanto quem está com as pessoas não tem resposta pronta para algumas coisas, né? Mas se a gente instigar, consegue instigar e fazer a pessoa pensar que segunda-feira eu preciso realmente me priorizar, não estou me priorizando, a pessoa aqui está há 5 meses tentando começar a academia, não começou ainda. Por quê? Porque hoje está trabalhando, amanhã está trabalhando, domingo está trabalhando, não coloquei isso ainda. Quanto tempo eu estou falando para ti fazer atividade? Mas eu não vou desistir. É porque eu não gosto de academia e esse é gravante. Tem alguma coisa que você tenha prazer, né? Mas outra coisa que você tem Porque prazer. pra mim, ganhar massa magra
Só Não, musculação aí pra sim, mim. é porque o que vai ser mais eficiente. Mas assim, se pensar Mas assim, eu gosto de dança. na Eu saúde adoro em dança. si, aí você vai fazer a dança. Dança. Natação, Por exemplo, salsa, isso. tango, forró, eu adoro dançar. Mas perde muito. Aí eu subi, esse é o problema, vou desencarnar. Aí você tem que aumentar a alimentação, senão você perde muito. E eu não tenho uma boa relação com a comida. Também tem Tipo, eu isso. como porque eu sou obrigada. Às vezes eu olho e hoje, 2 horas nem ir, não sei, né? Tem que comer. Mas eu não tenho, às vezes a barriga ronca e a boca não quer comer. Não tem uma consonância legal. Mas desde o ventre da minha mãe que eu sou assim. Fiz terapia, inclusive, pra isso. Voltei no ventre da minha mãe pra comer? conseguir constatar que minha mãe enjoou os 9 meses. Não comeu nada na minha gestação. Maria. Até água eu botava pra fora. Os então psicólogos já foi assim. junguianos falam que a relação com o alimento tem a ver com a relação com a mãe mesmo, né? Porque é a sua primeira fonte de alimento, né? Aí eu não ajudei, não. Ela enjoou os 9 meses. Você pesa quanto agora, Tânia? Eu peso 46,900. 46? 47 porque eu não sei, 100 gramas. E você mede quanto? 1,63. É, porque ainda você é alta, não é? Eu tenho uma aluna agora que está pesando 40. Imagina, só que ela é pequenininha. Ela deve medir uns 50 e poucos. Então você assim, ainda é bem mais alta. Mas, pô, ela está muito magrinha. E ela é médica. Então vive, imagina, médica, aquela correria, né? Já aquele estresse, ela Pergunta ao Cláudio ela é se isso de intensivista. comer ovo e batata doce faz bem mesmo é mito. Não sei quem Ovo e está batata doce? perguntando. Pergunta ao Cláudio se isso de comer ovos e batata doce faz bem mesmo ou é mito. Proteína e carboidrato complexo. É isso mesmo. Proteína Elas e são isso mesmo. carboidrato complexo. Aí ela tem essa mesma dificuldade, ela não tem a relação boa com a comida, ela é muito agitada, então o metabolismo é muito acelerado. O meu metabolismo é tipo assim. Aí ela, pra ganhar um sacrifício, pra perder, Facinho. Olha, eu tomei por conta própria um Pomba Vital, suplemento. Rapaz, eu comi o mundo. Toda hora, de 2 em 2 horas, agora sim. Comia bem, comia Danone, granola, não comia besteira. Meu mercado dobrou de preço, assim. e ainda 2 quilos, 1 quilo a cada mês. Tava no 4º mês, 4 quilos. Tava ótimo, eu tava me sentindo de 0,20. Perdi, parei de tomar porque tava me dando muita sonolência. Eu tava trabalhando nos 3 turnos, tava pescando na estrada. Aí está perigoso. Aí suspendi. Oxi, 15 dias. Perdeu tudo. essa aluna aí, o peso dela era o seu, tem 45, 46. Aí ela terminou com o namorado. Aí foi pros 43, 42. Quero participar de umas promoções da sociedade. Me chamo Sueli, desculpa, sociedade. Me chamo Sueli, sociedade. Gostaria de participar de umas promoções da sociedade. Todo mundo quer saber das promoções. Acabou, parece. E como é as promoções aqui? Ah, tem várias. É? Entrega cozinha, quarto, É? espaços da casa, né? Cada mês é um espaço. Cozinha toda linda no Dia das Mães. O quarto no Dia dos Pais. Legal. A cozinha, vale gás, voucher pra vaquejada de ceguinha. E hoje só aqui tá funcionando? Porque eu cheguei aqui e aí eu deixei o carro lá embaixo, né? O cara falou, não, coloca o carro aqui. coloca o carro Aí eu vi, não tinha ninguém, a porta fechada. Falei, nossa, aqui não tá tendo nada. Essa criancinha maravilhosa com as mãos orações, que a igreja próspera em tudo. Me chamo Joselita, nós somos Salmos Campos, Bahia. Tchau. Jonas esse gato. Alguém fez pergunta pra pensar aqui, quem fez pergunta? Vaquejada de serrinha. Só do ovo e batata doce. Só Foi do ovo e batata doce? É batata doce que falaram? comer ovo, batata doce. Sociedade. Batata doce é bom pra quem tá malhando porque melhora o humor, né? Serotonina, né? É como você falou, um carboidrato mais complexo. A gente tem que buscar os carboidratos mais complexos. Demora mais pra... 4h21. Minha gente, esse horário é aquele horário que a gente toma um lanchinho, né? Toma um chazinho. Aqui nós estamos degustando de um chá de cravo e canela e maçã. Uma coisa assim. Nesse friozinho cai bem, não cai, Janine? Você ficou na vontade aí também, não foi? Eu tô sentindo daqui.
Nada de dormir, viu, Geni? E para você que está na audiência, o chá de maçã e canela é aconselhado para quem quer perder peso, melhora a digestão, reduz a absorção de gorduras e ainda acelera o metabolismo. A maçã ela possui diversas fontes terapêuticas, é rica em fibras, ferro, é antioxidante e a canela é um ótimo agente anti-inflamatório. Também é antibacteriana, expectorante e ajuda a melhorar a circulação e também na digestão. A gente une esses dois, né? A maçã junto com a canela, que é extremamente saudável, e aí coloca o cravo, pronto. O cravo que é um analgésico natural, antioxidante, contribui no controle do colesterol e também tem uma ação aí termogênica. Então só coisa boa que a gente traz aqui de sugestão para você. Aproveitar esse friozinho que na Bahia tem sido raro, mas agora está ficando comum para você tomar um chazinho aí no fim de tarde. É uma excelente sugestão. Mas, pois bem, tivemos perguntinha aqui pelo WhatsApp, você pode fazer a sua também. 99289-2732, 99289-2732. Nós estamos com o educador físico e nós estamos também com um psicólogo especialista em saúde mental. E mandaram a pergunta, você não falou o seu nome, se quiser botar aqui o nome e o bairro, fica à vontade para a gente identificar a sua pergunta. Pergunta ao Cláudio se isso de comer ovo e batata doce faz bem mesmo ou é mito? Faz bem, sim. É importante, né, quando a gente está fazendo exercício físico, não só quando estiver fazendo exercício físico, comer carboidratos mais complexos. No caso, batata doce, inhame, banana da terra. Porque o que acontece é o seguinte, o carboidrato, quando ele é digerido, ele vai virar açúcar e ele vai para a corrente sanguínea. E um carboidrato muito simples, ele vai logo para a corrente sanguínea. A gente tem um hormônio que é responsável em tirar esse açúcar dali. A gente tem pico de insulina, a insulina é liberada para tirar o açúcar da corrente sanguínea. Quando a gente come um carboidrato mais complexo, por ele ter mais fibra, esse processo, né, de digestão, ele é mais devagar. Então a gente não tem pico de insulina, a insulina é liberada bem mais devagar. Isso é muito importante para a gente. Então a gente procurar consumir as raízes. Eu não sou nutricionista, né, mas é importante sim. E com relação ao ovo, o ovo é uma fonte de proteína, que é muito boa também. Então eu recomendo sim. O Geni tá falando, nosso operador, ovo tá caro. Tá barato? 40 ovos, 10 reais? Muito bem, Geni. Você me mostra onde é que é, viu que lá na minha rua tá passando 30 ovos por 12 reais. Ou melhor, 30 por 10 e 40 por 12. Agora eu falei certo. Bom, e do ponto de vista, você estava aqui também trazendo sobre a serotonina, né? Ao ingerir. Isso. Os carboidratos complexos vão Sim. influenciar no humor da pessoa também, que a longo prazo vão mexer com a produção de serotonina, que melhora o humor. A gente vê que a pessoa que está fazendo exercício físico sem uma boa reposição de carboidrato complexo acaba ficando mal-humorada e muitas vezes por isso acaba abandonando o exercício físico por esse mau humor, essa sensação de ranzinzice que as pessoas ficam, né, chateadas. E quando a pessoa está querendo emagrecer é importante ter esse tipo de reposição hormonal. Você vê como a natureza é sábia, né, minha gente? É tudo interligado. Quer dizer, você quer fazer atividade física e se você não come direito, você já não vai querer, seu humor já vai interferir. Ao mesmo tempo que isso tudo é muito complexo, eu também vejo tudo como muito simples. E o que o menos é mais em muitas questões. Então, vamos estar atentos aí ao que a gente anda comendo, como a gente coloca essa atividade física como uma prioridade e do ponto de vista mental. Se preparar para isso também, incluir como algo necessário para o seu bem-estar. Não é uma coisa que, hoje eu não vou porque eu estou cansado, o dia foi difícil. Não, aí é que você tem que ir. Vamos liberar essa energia, vamos reciclar aqui internamente. Não vai chegar em casa e deitar com esse peso todo do dia, sendo que você tem a possibilidade, né, de dar essa aliviada e poder se proporcionar. E às vezes o Cláudio falou uma coisa interessante, porque assim, se não está dando agora para ir na academia, você cortou esse investimento, descer 2 pontos antes e vai caminhando. Isso. Às vezes a gente coloca tanta dificuldade, mas assim... Ao invés de pegar uma escada rolante, a gente pegar uma escada normal, a gente procurar, você vê que hoje em dia com a tecnologia, tudo facilita, né? Então até o controle remoto, a gente já fica sentadão lá e mexendo no controle remoto, não tem que mais levantar para mudar um canal. Então a gente pode lavar nosso carro, por exemplo, já vai ter um gasto calórico, a gente vai tirar um dia para brincar com os filhos, bora gastar caloria. Então existem várias, a gente tem que ser criativo, né? E sair dessa ociosidade, né? O corpo ele foi feito para se movimentar. Então
a gente tem que aproveitar isso. E tudo é uma questão de prioridade, né, Cláudio? A gente Com precisa certeza. aprender a elencar o que realmente é prioritário na vida e aí a gente dá vazão a isso. O que realmente importa, o que realmente influencia no meu sentido existencial, o que vai influenciar no meu humor, no meu bem-estar. Se a gente colocar realmente ali uma listinha, anotar no papel, a gente vai ver que muitas vezes a gente está dando prioridade para as coisas que não são tão importantes ou tão interessantes para a nossa saúde. Então, sim, a gente precisa aprender a dar prioridade para o que realmente interessa. Vocês sabem que eu tenho aqui um dado interessantíssimo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que ele diz que apenas 37% dos baianos praticam esporte ou atividade física. 37 é muito pouco, a gente não chega nem a 50. E aí na Bahia, assim como no Brasil e como no restante do mundo, as mulheres são maioria na população em geral e são minoria quando o quesito é praticar um esporte ou uma atividade física. Nos 27 estados, a Bahia está aí no 11º como maior participação das mulheres que estão praticando atividade física ou não. Na sua realidade, no seu dia a dia, são as mulheres mais pela estética ou são os homens ainda para ficarem com as marombas, como falam por aqui? Eu acho que os dois. Tá meio a meio? O carro-chefe ainda é estética, né? A saúde às vezes vem em segundo plano. Eu percebo assim, pela faixa etária, né? À medida que as pessoas elas vão se tornando mais adultos, mais experientes, conscientes, né? Aí buscam a saúde, mas sempre a estética ela está ali na frente. É aquela faixa etária onde é mais a meninada, acho que eles pensam que não pode acontecer nada com eles, então eles só buscam a estética e às vezes acabam até extrapolando. Eu lembro de um paciente que eu atendi no consultório, Cláudio, Sim. que falava exatamente isso, que já que ele não tinha muitos atributos em termos estéticos para mostrar, ele tinha que compensar isso na academia. Aí eu dei risada porque é exatamente que a gente vê muito, muito frequentemente isso, né? Uma tentativa de buscar um atrativo e isso vai, sem dúvida alguma, ser uma boa influência, apesar de poder não parecer ser tão legal assim, mas já é um começo, né? Já é uma preocupação importante. Os ouvintes aqui estão fazendo assim, parece que estão esperando. Cláudio, Danilo, as perguntas estão chegando aqui, mas vamos lá. Eu acho que essa fica mais pro Cláudio. Corro, nado e bebo limão com gengibre. Isso é bom, Nelson? Corro, Nado, bebo limão com gengibre. e é bom, Se ele isso só é bom. perguntou se é bom. Se Bom, isso é bom. correr, tá fazendo exercício, tá correndo, tá E fazendo esse limão natação. com gengibre aí? Também é bom o gengibre, eles falam que a gente acelera o metabolismo, né? Pronto. Eu costumo tomar de manhã água com limão. Eu sigo uma nutricionista, como eu falei, eu não sou professor de educação física, professor de educação física a gente tem a matéria de nutrição, mas a gente dá algumas orientações, né? Mas assim, é importante que, como eu falei também da batata doce, a nutricionista é que vai programar, né, realmente o que você tem que comer, mas enquanto a gente não tem essa possibilidade, vamos procurar escolher melhor os alimentos em uma quantidade mais adequada. Acho que isso daí é o mais... Quanto menos processados, mais naturais, Com certeza. orgânicos, melhor ainda. Melhor. Bom, Os integrais. o de Santo Estevão, ele fala de Santo Estevão, você só não colocou seu nome, mas não tem problema, a gente vai fazer a sua perguntinha aqui. Eu gostaria de saber do psicólogo se quem toma remédio controlado corre o risco de ficar impotente. Depende do remédio, tá? Isso é importante levar em consideração, porque quando a gente fala remédio controlado, muitas vezes a gente está querendo falar dos remédios de tarja preta. Sim. Tá? Mas às vezes tem remédios que a pessoa toma por conta de alguma questão na saúde mental, na área da saúde mental especificamente, que influenciam diretamente na questão da disfunção erétil. Isso realmente acontece. Só que se a gente colocar na balança o que é mais importante para a vida da pessoa naquele momento, se é tratar um transtorno que pode ser uma coisa muito séria com a medicação e diminuir um pouco a libido, talvez seja melhor a gente levar em consideração essa possibilidade, né? Porque muitas pessoas, inclusive, abandonam o seu tratamento psicofarmacológico por conta desses efeitos colaterais, desses efeitos adversos dessas medicações, mas isso pode ser muito ruim, porque isso pode inclusive levar a uma recaída, uma reincidência do transtorno mental ainda mais severo do que quando veio da outra vez. Então, coloca na balança, é importante que a pessoa faça uma avaliação médica para poder ver se aquela medicação realmente é melhor, se pode ser substituída, se a dosagem pode ser revista, mas jamais abandonar o tratamento. Sempre é importante manter essa aderência ao tratamento farmacológico. E cada corpo é um
corpo e reage de uma forma diferente, gente. Então vamos também aí fazer essa observação mais minuciosa, mais específica de cada caso. São 4h31, nós vamos num breve intervalo, já a gente está de volta. Mande sua pergunta, 99289-2732. Esse é um problema grave, né? Os antidepressivos, eles geralmente afetam diretamente a libido. Aí muita gente para por isso. Caramba, É uma pena, porque Melhor quando ficar doido, volta, porque mais tem que subir. volta imagina, pior, O né? homem, então, deve ser um homem ou não toma, não? Imagina. Tem muito homem que faz isso. E antipsicóticos são mais severos, os transtornos são mais sérios. E a pessoa decide não tomar porque está afetando e ele fica com medo de ser traído. E aí nessa história, imagine aí, ó, é bem complexo. E aí você chegar junto com o paciente, chegar Pra junto... mulher já deve ser mais tranquilo isso, ou não? Não é muito tranquilo, Não é não, também? porque ela também perde libido e aí fica, poxa, mas se eu não fizer mulher, sexo tipo com meu assim, o marido vai me marido... trair. Isso, O marido essa vai me lógica é muito comum, muito frequente. É porque assim, eu pensei na relação do homem, porque o homem é muito machista. Sim. E aí, se o negócio não funciona, Se não, sente se ele aquilo. ainda tem a mulher, no exemplo, lógico, pode pensar no caso de traição, se ele vai, né? Mas se o cara não tem uma mulher, vai ser com uma mulher, sei lá. Pior que tem alguns remédios que causam anorgasmia, que é a impossibilidade de ter orgasmo. A pessoa não tem disfunção erétil, funciona. Só que ele não consegue chegar ao final. Aí tem muita gente que larga o remédio por isso. E isso é muito arriscado, muito arriscado. É melhor tentar ver a dose, tentar E quem rever. perguntou foi o idoso. Ajustar, né? Foto. Você vê que é uma pessoa já que provavelmente faz uso, né? E aí é bom o acompanhamento urológico também, que aí pode ser que a pessoa tenha a possibilidade de usar junto com o remédio algum outro remédio que ajude o contrário. Sim. Entende? Então dá pra fazer. O negócio é se tem um profissional por detrás experiente, né, para ele tentar ajustar, conversar com a pessoa. A pessoa uma também tem que ter um pouco de paciência, né, porque Uma dificuldade que eu vejo é que muitos homens ficam com vergonha de falar na consulta. Porque, por exemplo, em CAPS tem que ir com um familiar. E aí na consulta tá o familiar do lado, ele não vai virar pro médico e dizer, ó, eu tô com dificuldade nisso. E aí ele não fala. Aí na consulta com o psicólogo que é sozinho, ele conta. fala. Entendi. Aí inclusive diz que largou o remédio por causa disso e tudo mais. E aí a gente fica na sinuca de bico porque a gente fica preocupado com a adesão ao tratamento. A gente tem que respeitar o sigilo profissional você de não não pode falar, contar né? para o médico. Mas- E aí preciso, colocar. E aí às vezes, como o código de ética do psicólogo diz, você tem que levar em consideração o menor prejuízo. E aí nesses casos é preciso que a gente vá para o médico e diga, olha, ele não está tomando por isso, isso e isso. E aí marca uma nova consulta, e aí eu tenho que explicar para ele que eu falei, porque eu julguei que era o menor prejuízo e tudo mais. Então isso acontece. Tem tudo isso, uma parte aí. Bem comum. Bem comum. Você vai participar do Do simpósio, vou. simpósio, né? Eu vou, na verdade, eu vou para assistir. Né? Eu tinha um pôster para apresentar, mas acabou não dando certo. Eu não vou conseguir apresentar, porque, inclusive, eu fui empossado agora para coordenador, porque eu era psicólogo do CAPS São Caetano Valéria. E aí eu fui nomeado. Trabalha em São Caetano? Eu trabalho em São Caetano, quer dizer, trabalhava. Agora eu vou para... A partir de ontem, né? Ontem eu tomei posse, e aí agora eu sou coordenador, oficialmente coordenador do CAPS, coordenador técnico do CAPS 3AD do G. Espinheira, que é ali no Campinas de Pirajá. Mas eu era lá do São Caetano. Ontem, inclusive, foi minha despedida. Bastante emocionante. Legal. Porque foram 3 anos e 8 meses trabalhando lá. Deixa eu dar boa tarde. Dá boa tarde. Aqui é para os programas ao vivo? De televisão? Aqui eles fazem programa ao vivo que passa na televisão, né? Não. Não? A TV é do outro lado. TV do outro lado. Aqui a gente faz pro YouTube e pro Face. Ali, aquela tela lá que sai no YouTube e no Face. E passa ao vivo no YouTube e no Face? Eu nunca tinha vindo aqui, não. Eu já vim aqui perto, na Band,
dar entrevista. Eu dou 3 entrevistas por mês, em média, na Excelsior, Sim. né? Tanto a rádio, que é da Excelsior também, como é o nome? A Cruzeiro? Não. É a FM da Excelsior, Rádio Vida. Rádio Vida, FM. isso. A Vida, a Excelsior, que agora também tem a Excelsior FM, né? E de vez em quando eu faço algumas outras rádios que ligam e aí eu falo pelo telefone mesmo. Mas geralmente eu tô por lá. E na TV também, que semana passada eu estava na Band falando sobre o estresse pós-traumático das pessoas da ilha, da questão do desastre da ilha. Quantos morreram? Sabe? Foram 19, né, ao todo. Eu não sei, porque atualizam sempre. Depois eu não sei. Foram 23. 23, mas eles tinham dito que... Aí depois voltaram pra 20. Isso. E eu não sei se voltou pra 19. Eu não sei, realmente. A última vez que eu soube era 19. Aí... Então, Boa tarde, estresse Marcos. pós-traumático. na verdade, são os estresses pós-traumáticos. É depois de um mês que a pessoa passou pelo trauma. Enquanto não é isso, aí chama reação aguda ao estresse. Aí depois que passa um mês, aí vira transtorno de estresse pós-traumático, que dura até 2 anos se a pessoa não tratar. E se passar de 2 anos, vira modificação permanente da personalidade, em decorrência do trauma. É bem difícil. E o mais incrível não é só com a pessoa que viveu, os familiares também têm isso. Quando você sabe que alguém que você ama passou por um risco de morte, você também entra em reação aguda ao estresse. Você vê como é estresse, ele está ligado a tudo, né? A todo momento ele tem... Psicossomática basicamente faz links com isso, né? Por exemplo, tem personalidade tipo A. Isso, exatamente é isso. É isso aí. A personalidade tipo A. Você já ouviu falar disso? Personalidade tipo A, tipo B, tipo C? A tipo A é uma predisposição que a pessoa vai ter. É a pessoa apressada, agressiva. Por enquanto não. Quer beber? Não, pode pegar. Se quiser o meu, eu tiro daqui também. A personalidade apressada, agressiva, irritadiça, a personalidade muito, às vezes pioneira, que vai fazer, mete a mão, não deixa ninguém fazer. Esse padrão de personalidade é um predisponente para hipertensão arterial. Então tem relação com... Tem a relação com... Você está submetido a estresse constante ali. Entendi. A hipertensão, daqui a alguns anos você está com ela. Então é bem... Personalidade tipo C. A pessoa que não fala o que está sentindo. A pessoa que guarda. E às vezes tem dificuldade de perdoar, e guarda aquilo. Predisposição para o câncer. Não resolve, né? Não então, resolve, está ali guardando aquilo. Fica lá dentro. Pois é, predisposição para câncer. Então um é hipertensão, outro câncer. Personalidade tipo D. Predisposição para problemas infecciosos, infecto-contagiosos. E até assim, se a pessoa se observar, ela vai perceber o que ela costuma ter. Sim. Um exemplo que você falou, qual é a última agora? Porque assim, pressão alta ela geralmente vai ter mesmo, né? Sim. Aí tudo bem. Câncer também, mas agora qual é a última? A D é a personalidade que a pessoa é mais, como é que eu digo? Vou trazer esse quadro. Introvertida, uma pessoa muito para dentro e se isola socialmente. Aí esse tipo de personalidade é mais predisposta a doenças infecto-contagiosas. E a personalidade tipo D é o ideal. É que a pessoa tenha serenidade, aí é saúde tranquilo. Zero estresse. 4 horas, 40 minutinhos. Muito obrigada, Magrini. Nós aqui continuamos com o nosso programa Viva Bem. A gente estava aqui fazendo bate-papo, gente, porque no intervalo só o Instagram que acompanha a gente, né? Quem está no Instagram, Rádio Sociedade da Bahia, @Rádio Sociedade da Bahia, pode acompanhar aqui o making off. E a gente estava conversando sobre a personalidade versus a predisposição de algumas doenças. Por favor, Danilo, é importante que cada um agora vai refletir o que identifica com qual. Preciso cuidar do quê? É verdade. Existem alguns estudos em psicossomática, que é a área da saúde, que vai investigar as influências entre a saúde mental e a saúde corporal, que acabam trazendo
uma correlação estatística de uma predisposição para algumas doenças com relação à personalidade. Então, algumas personalidades, alguns estilos comportamentais acabam predispondo para alguns tipos de doença. Aí um exemplo que eu acho que é clássico, que é bom a gente sempre prestar bastante atenção, é, por exemplo, a personalidade tipo A, que é a personalidade daquelas pessoas que são muito apressadas, muito preocupadas o tempo todo, que querem resolver tudo na hora, imediatamente, e muitas vezes são agressivas, são irritadiças por natureza. Essas personalidades, essas pessoas com esse tipo de personalidade têm uma predisposição para desenvolverem, por exemplo, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Então isso já é uma coisa interessante para a gente se questionar qual é o padrão de vida que a gente está assumindo e se a gente não pode verdadeiramente pensar de novo, incluir hábitos saudáveis, buscar uma alimentação mais equilibrada, fazer meditação, fazer exercícios que vão trazer um relaxamento para o corpo e para a mente, porque assim com certeza a saúde se restabelece e você tem uma redução nessa predisposição. É importante eu dizer isso, Tainá, que não é porque a pessoa é apressada, irritada, que ela necessariamente vai ter uma hipertensão, e tampouco não é porque ela tem hipertensão que ela é desse jeito. Não, é o que eu estou falando, que existe um estudo estatístico que correlaciona uma predisposição, ou seja, existe uma predisposição maior para a pessoa desenvolver esse tipo de problema. E já que é assim, já que a gente tem esse conhecimento, por que não usar ele a nosso favor? Para que a gente consiga tomar consciência desse padrão de personalidade e assim, verdadeiramente, ser mais saudável, escolher melhor os nossos comportamentos. Por falar em consciência, é algo importantíssimo, porque a consciência está aí como uma faculdade inata, então todo ser humano já nasceu com ela, precisa ser despertada, e esse despertamento ocorre em busca do nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento envolve tanto você conhecer o seu físico, saber quando o pé está doendo, quando a coluna está doendo, quando é que essa enxaqueca está te indicando que alguma coisa é alimentação, não estou dormindo bem, será que eu estou trabalhando demais? Esse autoconhecimento passa pelo seu físico, de você se auto-observar, e também das suas emoções. Quais são os pensamentos que você leva para a cama na hora de dormir? Quais são os pensamentos que você começa o seu dia, abrir o olho, nem saiu da cama e você já está 1000 pensamentos na sua cabeça. Então, assim, tudo isso aí, junto, forma quem somos, né? E como vamos estar diante dos cenários que a gente vai enfrentar no dia. O mercado, a fila do banco, o médico, os filhos, o marido, e a casa, e o curso que a gente quer fazer e os nossos sonhos. E por falar em consciência, ocorre nesse final de semana um evento importantíssimo. São 4 horas e 44 minutos. Em um minutinho nós vamos no intervalo, então na volta nós vamos dar espaço, porque se a gente fala de consciência como um bem comum a todos nós, e aí a gente pode desenvolvê-la, isso significa uma boa saúde da nossa sociedade. E não melhor do que falar na Rádio Sociedade sobre essa saúde social. Então começamos o nosso programa no físico, fomos para a nossa mente, e se a gente tem a mente e o físico ok, aí a sociedade, que é quando a gente vai, né, conviver em grupo, porque são nas relações que a gente evolui, é na relação que a gente se revela muitas vezes, aí a partir disso a gente vai ver o resultado de tudo isso na sociedade que nós tanto queremos, né? Então daqui a pouquinho, após o intervalo, você vai ficar sabendo de um evento importantíssimo que vale a pena você conferir de perto, tá certo? 4h45. Interessante. Se você quiser, eu posso passar. Se você me dá seu WhatsApp, eu te passo um compêndio. Vai entrar na academia tipo A. Isso aí é tipo B. Isso aí é tipo E. Mandar lá e tratar no cardio. Vou ficar só anotando assim. Isso daí é A. Ah, não, tô em dúvida se é o B. Não, vou colocar a B. Eu acho que você tinha que marcar um cardio. Por que, professor? Porque eu acho que um cardio vai lhe ajudar. Tem que dar uma relaxada, fazer meditação, né? Começar a sugerir esse tipo de coisa, porque é verdade, é muito frequente. Né? A pessoa que tem dificuldade de perdoar, cara, é incrível. Eu vejo isso no consultório. As pessoas têm dificuldade de perdoar, você vê que lá na frente aparece alguma coisa. É como se fosse aquele grãozinho de areia que entra na concha da ostra, e que o organismo da ostra diz assim, ó, isso aqui não é no seu lugar, e aí forma uma pérola. É igual sentimento, você vai guardando ali. Aí, por exemplo, câncer de mama é mais comum em mulheres que têm dificuldade de perdoar.
Câncer de próstata é mais comum em homens que têm um padrão de comportamento diferente de casa e da rua. Sabe? É aquela coisa assim que pra rua ele é maravilhoso, ele é extrovertido, ele é legal, e em casa ele é um déspota, ele é um tirano, ele é uma pessoa severa. Como é que pode? E aí? Rapaz, ser humano é... Problema puro. Interessante. O problema na tireoide é comum em quem engole muito sapo, quem sabe? Aí fizeram uma pesquisa. Várias, sim, Tem o tempo várias todo. pesquisas. O tempo E aí todo. eles fazem essa relação. Interessante. É isso que eu falei, tem esse compêndio. Se você quiser, eu te mando. Cara, Aí que interessante isso. é muito Eu legal. quero. Meu Deus, é. Já tem seus dados. Pronto, Ah, eu não manda tenho, pra não. mim que. Eu Vou compartilhar com você aqui. Manda Depois pra eu mim vou que pegar, eu mando pra você É o muito livro. interessante. Todo em isso. PDF, muito bom, muito bom. E ver como que é assim, né? A gente vê aqui, mas a gente acaba nós mesmos refletindo, né, sobre tudo, porque querendo ou não, tudo isso aqui está influenciando em nós mesmos. Mandei né? pra ti. Mandou? Pronto. Joia. Porque, poxa, interessante. Aí você que trabalha com o corpo, a gente vai ver o que? É interessante isso também. O pessoal da psicologia analítica, que eu falei agora há pouco com ela, que fala da questão da boca com a mãe, a questão do organismo, a alimentação, a relação com a mãe, são os mesmos que dizem que pessoas que têm problemas articulares, muito frequentemente são as que têm dificuldade com a função paterna. Com a função paterna. Com a função paterna, não estou falando necessariamente o pai, mas geralmente é ele que faz essa função. Às vezes é a mãe que faz a função paterna, às vezes, mas em qualquer das circunstâncias é a pessoa que não sabe gerir bem regras, limites, normas, padrões, entende? Então é muito comum que ela tenha um problema articular. E na coluna, é interessante também para você, na coluna é muito comum que seja a pessoa que carrega a família nas costas, sabe? A pessoa que tem ali aquela coisa de tomar para si a responsabilidade da família, de ser... Aí você vai ver que lá na frente, se não já tem, lá na frente vai ter uma questãozinha na coluna, principalmente na lombar. Olha, eu tenho uma aluna assim, você falou, eu tô no meu dela aqui. Que ela mesmo, tudo é ela. É ela que faz, tudo que... Aí já tá... Ela tá passando por uns problemas. É bem assim. E aí, só que aí a família procurou alguma coisa do interior, ela me contando, pô, Cláudio, tudo bem que eu sempre eles vêm me pedir opinião para ajudar. Boa tarde, meu bem, seja Mas bem-vinda. agora que ela tá passando esse problema, ela se sentiu meio apertada de poder ajudar, sabe? Mas é bem essa situação. E ela tem problema na coluna. Ela tem dor. E engraçado que a dor dela, você fica observando, eu acredito que ela tem uma escoliose, mas é pouca coisa. Porque assim, é uma mulher forte, que faz agachamento, faz pesado, que ela não devia sentir, e de vez em quando eu vejo que ela sente, eu não consigo entender, porque eu fico observando para tentar descobrir a causa. Aí troca às vezes, eu digo assim, olha, às vezes coloca isso, bora ver se não é, sei lá, o colchão, o banco do carro, tem várias outras coisas que podem estar influenciando, né? Aí eu vou tentando investigar para tentar saber o que é. Poxa, isso daí... Às vezes ela está comprimindo aquela musculatura. 4h50. Conta de um padrão emocional, né? Ao contrário. Estamos ao vivo no Instagram, @Rádio Sociedade da Bahia. Nailde Pereira Moura está aqui dizendo, gente linda, boa tarde. Também a Nancy na Federação, dizendo, sempre ligada, que equipe maravilhosa, bom feriado para você também, a Flor. A gente agradece a audiência. Estamos no último bloco, hoje um assunto muito interessante. Muitos caminhos que levam a várias reflexões aí. A gente trouxe algumas perguntinhas com o intuito de não trazer respostas mesmo, mas que você possa em casa, nesse feriadão prolongado, aí, aproveitar para colocar em ordem seus objetivos. Às vezes a gente só faz isso no início do ano, né? E dá em junho, pronto, já não foi como você queria. Aí você ano que vem eu faço. Não, pode fazer agora, setembro, por que não? Por que não? A gente sempre tem que se questionar isso. Falando sobre esse evento, né? Da consciência, da saúde do nosso corpo, com a saúde da nossa mente e como isso impacta na nossa saúde social. Então, é interessante que a gente vê que a evolução, ela só se dá de forma consciente.
né? A gente precisa tomar consciência e a Fundação Ocidente, acreditando piamente nisso, leva em consideração de que é absolutamente essencial que a gente invista em consciência para ter pessoas melhores para esse mundo, para ter uma melhor convivência. E justamente por conta disso, está iniciando amanhã, 8 de setembro, à noite. Que horário? O horário do simpósio começa, na verdade, às 17h30, com inscrições e credenciamento. A abertura vai ser às 19 horas. Certo. E às 19h30 começa com o professor Jefferson Freire uma fala sobre experiência de implantação do Núcleo de Investigações Avançadas sobre Consciência. E a conferência magna de abertura com o professor doutor José Pacheco, que é lá de Portugal, que vai falar sobre aprender em comunidade, uma questão de consciência e autoconhecimento. Esse é o 12º Simpósio Internacional sobre Consciência e o 3º Simpósio Internacional sobre Autoconhecimento, com pesquisadores do mundo inteiro, né, internacional justamente por isso, né? Aí teremos a presença de Catalina Urich, também de lá da Romênia, professor Francisco de Biasi, Francisco Fialho, Hermina Godoy, Marco Aurélio Bilíbio, Maribel Barreto, daqui da Bahia, Geo Varela, que eu acabei de falar, e todos estão convidados, e em especial amanhã, essa abertura, vai ter essa cerimônia que é totalmente gratuita. Olha que legal. Então vale muito a pena. Vai acontecer no IAT, né, o Instituto Anísio Teixeira, no auditório principal, que fica ali próximo ao Colégio Salesiano, na Rua da Muriçoca, sem número, São Marcos, ali na paralela, na verdade. Então fica um convite que eu acho que é uma experiência ímpar e vale muito a pena a gente investir em consciência, que sem ela é que a gente não vai conseguir muito, né? Não adianta ir para academia, não adianta ir para o psicólogo. Eu tenho uma amiga que ela fala algo interessantíssimo. Tem muita gente que vai para a terapia, mas não faz a terapia. Então, se a gente for despertar a nossa consciência... Frequenta o consultório, né? Mas vai lá, frequenta o consultório, tá pagando, vou lá, faz, tá. Mas colocar em prática... É verdade. Aproveitando o ensejo, Tainá, também eu queria divulgar o Dia Municipal da Consciência Humana, que foi instituído pela Lei 8.865 de 2015, e a Fundação Ocidente tem uma grata satisfação em convidar para a sessão especial em comemoração desse dia, que vai ser realizada no próprio dia, que é o dia 11 de setembro de 2017, às 19 horas, no plenário Cosme de Farias, no Paço da Câmara Municipal de Salvador. Uma oportunidade também muito interessante para encontrar pessoas engajadas na questão da consciência e é absolutamente essencial para a construção de uma sociedade do homem de bem. Perfeito. Bom, são 4 horas e 54 minutos. Acabou, né, gente? Passou muito rápido. Eu queria agradecer aqui a presença ilustre do Cláudio Rossetti, que é educador físico, especialista em fisiologia do exercício. Também o Danilo Cruz, psicólogo especialista em saúde mental. Muito obrigada. Tenho certeza que foi um assunto pertinente e que trouxe muitas reflexões aos nossos ouvintes. E que essa seja a primeira de muitas conversas, porque já é dito que a maior figura de retórica é a repetição. Napoleão Bonaparte trazia isso, então a gente vai repetir quantas vezes forem necessárias para que a gente, de fato, tenha essa sociedade, uma saúde social melhor. Nós que agradecemos, Tainá. É importantíssimo um espaço como esse na mídia para falar de temas essenciais para a saúde geral da população. E aí eu puxo um pouco a brasa para a minha sardinha para a saúde mental, que é um assunto, infelizmente, ainda jogado em ostracismo, ainda evitado muitas vezes, e que a gente precisa, sim, desse tipo de espaço. E eu agradeço em nome da comunidade geral por poder estar aqui falando de um tema tão essencial para a vida. Agradeço também a oportunidade e acho que mais importante é que os ouvintes, né, aproveitem essas informações que nós viemos aqui para dar. Vocês procurem, né, se cuidar, praticar exercício, como eu falei, fazer uma caminhada, procurar se alimentar melhor, né, para a gente poder ter uma vida melhor. Ainda deram aqui a oportunidade, né, da gente conhecer, vai ter esse simpósio, uma palestra gratuita. Então, assim, um programa que veio com informações importantes, né? Mas que depende de cada um. Então, deixando isso daí para vocês, a decisão é individual e que os ouvintes comecem, né, a se cuidar mais, a procurar fazer exercício físico. De maneira integral. Então, vamos cuidar do físico, vamos cuidar da mente, vamos despertar a nossa consciência.
Eu fico por aqui, desejo a todos um excelente fim de tarde. Amanhã estamos de volta. Esse pensamento de Cora Coralina que a gente dedica ao coração de todos vocês, em que ela dizia assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Um excelente fim de tarde em família e até amanhã. Deixa eu só chamar esse giro aqui.